O documentário sobre o Avicii salvou o meu Réveillon. Eu não posso dizer que foi uma das piores viradas de ano da minha vida, mas com certeza foi muito longe do que eu imaginava. Vou resumir para vocês. Eu fui na casa de uma pessoa e vi uma cena que eu não consegui engolir, então eu decidi me retirar. Fui para casa da minha tia e me senti mal lá porque eu comecei a pensar que eu queria ter o meu pai ali comigo. Meu pai faleceu há 13 anos. E eu comecei a me sentir triste. Então eu jantei e decidi ir para casa ficar com a minha cachorrinha, a Brisa. Então eu cheguei em casa antes da meia-noite, fiquei ali com a Brisa, minha cachorrinha. Deu meia-noite, eu fui na sacada, olhei pro céu, chorei muito, coloquei tudo para fora. Foi um final de ano muito difícil para mim. E eu cheguei a conversar com Deus e falar: Meu Deus, será que eu não mereço ser feliz? Porque até no Réveillon, né? Até na virada de ano, sai tudo, dá tudo errado, digamos assim. Mas enfim, orei bastante, falei, pedi pro meu pai me proteger também. E decidi olhar o documentário do Avicii, que tinha estreado na Netflix, e eu já tava com muita vontade de ver. E decidi olhar então aí na virada. Eu preciso avisar que esse vídeo vai ter gatilhos, tá? Pra quem não sabe, o Avicii foi um dos maiores DJs da história. Mas ele sofria com problemas com depressão, dependência química, com álcool e foi encontrado sem vida em 2018. Eu sempre fui muito fã dele, fiz até essa tatuagem aqui que é o símbolo dele. Ó, tá vendo? Essa daqui, as flechinhas de Avicii. As músicas dele me ajudaram muito na época mais difícil da minha vida, quando eu tava com depressão e quando eu tava de luto pela perda do meu pai. E esse documentário me fez refletir muito, alugou um triplex na minha cabeça. E eu tirei aí algumas lições, algumas reflexões, digamos assim, que eu vou compartilhar com vocês agora. Não, não diria que tem spoilers, né? Porque é um documentário, gente. Todo mundo sabe, né? O que aconteceu com ele. Vale a pena olhar de qualquer forma, mesmo eu falando aqui essas reflexões, tá? Então, assim, não diria que seriam spoilers. Esse documentário reúne imagens dele em vida, trabalhando, na vida pessoal também, e depoimentos de pessoas que conviveram com ele, que trabalharam com ele. A primeira coisa que me chamou a atenção foi que todas as pessoas que conviviam, trabalhavam com ele, falavam o quanto ele era inseguro. E olha que ele era um dos, se não foi considerado o maior DJ, com muito sucesso, música em primeiro lugar, prêmios, muitos fãs, mas ele ainda assim era inseguro. E o quanto é importante a nossa autoconfiança, que está diretamente ligada à nossa autoestima, que está ligada à nossa saúde mental. A nossa autoestima e a nossa saúde mental dependem uma da outra. Então, eu fico imaginando quanto essa insegurança dele impactou em tudo que ele foi vivendo depois relacionado à saúde mental dele. Então, eu sempre digo o quanto é importante a gente entender sobre autoestima, trabalhar, obviamente, a nossa autoestima e entender que é algo de dentro para fora, que vai muito além, eu sempre digo, de se olhar no espelho, se achar bonita. É sobre como a gente consegue acreditar na gente, consegue impor limites, consegue nos colocar em primeiro lugar a nossa saúde mental, a nossa saúde física, se colocar como prioridade, saber dizer não. E isso vai muito de encontro também com outras coisas que eu reparei nesse documentário sobre ele, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas antes, outra coisa. Mesmo ele sendo inseguro, ele tinha as convicções dele relacionadas à música e ele queria fazer do jeito dele. Ele falava: eu quero fazer música atemporal. E ele meio que revolucionou assim a música eletrônica, fazendo músicas com letras e letras mais sentimentais, digamos assim, falando de sentimentos. E olha que louco, tá? Porque quando ele foi lançar o segundo álbum dele, que tinha a música Wake Me Up, ele decidiu que ele iria lançar fazendo um show diferente do tradicional em que os DJs só tocam, né? Ele iria tocar, mas iria ter os cantores ali que que cantaram as músicas do álbum, né? Seriam ali no palco presente cantando ao vivo. Seria um show diferente, né? De shows de DJ tradicionais. E ele foi, fez esse show, o público não gostou, o público vaiou. E ele ficou muito frustrado, obviamente, mas depois as músicas foram lançadas, né, na plataforma. E foi o maior sucesso. Wake Me Up foi, assim, a música que mudou
completamente, assim, a carreira dele, né? Foi uma das músicas mais ouvidas, assim como o Hey Brother também, fez ele ganhar prêmios, estar em primeiro lugar. Então, o quanto é importante a gente entender que fracassar faz parte e que não significa que não vai valer a pena continuar insistindo naquilo que a gente acredita e naquele sonho. É normal fracassar, é difícil a gente conseguir acertar de primeira. E nem todo mundo vai gostar. Nem todo mundo vai gostar de primeira, mas depois as pessoas podem gostar. Mas sempre entender que a gente pode tentar de novo. E que imagina se ele tivesse desistido, sabe? Imagina, gente. Eu tenho um sonho meu, assim, que parece meio louco às vezes pra mim. E que eu queria ter tirado do papel no passado. Muito pelas questões que aconteceram na minha vida, mas também por estar me sabotando muito, eu acabei não tirando do papel, mas esse ano eu vou tirar. Já tava com isso em mente e depois de ver esse documentário, eu fiquei com mais vontade ainda. E eu espero poder falar sobre isso com vocês em breve. E ainda sobre isso de ele acreditar nas músicas que ele queria lançar, que ele queria escrever, com a personalidade dele, com a autenticidade dele. Muitas vezes os produtores, o pessoal que trabalhava com ele, falava: essa música não vai ser sucesso, porque a música tem que prender ali nos 5 primeiros segundos. E é muito louco, né? Porque isso a gente ouve bastante hoje sobre redes sociais, sobre Reels, por exemplo. Mas enfim. E ele falava: como assim? Eu vou estar me preocupando em prender uma música em 5 segundos. Eu quero, né, que a música toda tenha ali um contexto, tenha uma história, tenha uma mensagem para passar. E muitas vezes né, ainda esses produtores falavam: essa música não vai bombar, não vai dar os streams que a gente precisa, né, o número de reproduções, focavam muito em números, mas ele queria fazer mesmo assim, lançar essas músicas. E inclusive, ele fez uma música chamada SOS, em que acaba, ouvindo assim hoje, acaba sendo um pedido de socorro, talvez, literalmente, em que ele faz um desabafo assim relacionado a pedir ajuda, a drogas, enfim, depois vocês ouçam. E ele também escreveu uma música chamada For a Better Day. E o clipe dessa música é uma denúncia contra um sistema de pedofilia em que famosos participam, grandes empresários. Olha isso, gente. Ele, né, usar o espaço dele, usar o reconhecimento que ele tem para denunciar coisas desse tipo, sabe? E chegou até a rolar teoria no TikTok de que ele não tirou a própria vida, de que ele foi morto por causa desse clipe, enfim. Mas depois vocês olhem esse clipe também, For a Better Day. Vamos falar um pouco sobre saúde mental. Quando Wake Me Up e Hey Brother estouraram, ele se viu numa vida assim completamente maluca, de turnês e não dormir, sair de um show para outro país e assim vai indo, sabe? E uma frase que pegou muito assim que ele falou é que ele disse que era mais feliz antes da fama, que ele reconhecia que ele estava vivendo o sonho de muitas pessoas e o sonho até mesmo dele, mas que ele era mais feliz antes da fama. E ele queria pegar mais devagar e tal, mas os produtores, obviamente, né, incentivando a ele aproveitar ali o sucesso que ele estava fazendo. E não tem como julgar, né? Enfim. E aí chegou um momento em que ele só conseguia estar curtindo, estar feliz em cima do palco, bebendo, quando ele bebia antes do show. Senão ele não conseguia sentir nada. E os produtores falaram que em um momento notaram os olhos dele começando a ficar dilatado também, que ele estaria usando outras coisas. E, enfim, aí ele começou, né, com esse uso de álcool, drogas, e os produtores, família e amigos conseguiram convencer ele, não logo de cara porque ele não queria, mas convenceram ele a ir para reabilitação, buscar ajuda médica, de psiquiatras, psicólogos. E ele foi. Ele decidiu ali dar uma pausa na carreira. Ele fez o último show dele em 2016 e depois disso ele ficou focado só em produzir músicas. E ele estava num momento bom em que ele estava bem, além dessa ajuda médica, né? Ele também estava para um lado mais espiritual, de meditação, fazia meditações, enfim. Estava num momento legal, zen, digamos assim, bem. Ele falava, né, que estava bem para as pessoas.
E por isso que foi uma surpresa quando ele avisou os amigos dele que, que ele iria dar uma pausa ali para produzir as músicas que ele estava produzindo e ele ia fazer uma viagem sozinho para Omã, que foi onde ele foi encontrado morto. Então foi assim, ele estava bem. E, gente, às vezes a gente pensa, né? Ah, não, a pessoa tá bem, a pessoa tá feliz, a pessoa tá normal, a pessoa tá curada da depressão, se é alguma pessoa que a gente sabe que passou por isso. Mas a verdade é que a gente nunca sabe o que se passa dentro da cabeça das pessoas. E a nossa cabeça é a nossa maior inimiga, tá? E eu até me emociono aqui de falar isso, porque é muito complicado. Quem já teve depressão sabe o quanto isso é complicado. E que às vezes esses pensamentos voltam a nos assombrar, assim. Esse final de ano eu tive bastante, assim, esses pensamentos sabotadores voltando com tudo. E eu me emocionei muito, assim, assistindo esse documentário. Que a gente consiga, então, trabalhar nossa autoestima, nossa saúde mental, entender a importância disso, cuidar de nós mesmas e também entender, respeitar e acolher os outros, porque isso não é brincadeira, gente. A gente acha que a pessoa tá bem e ela não tá. A gente vai negligenciando os nossos sentimentos e quando vê, a gente não consegue mais fugir. É difícil fugir daqueles pensamentos que tomam conta da gente. Então, cuide de você, primeiramente, e também cuide dos outros, das pessoas que você ama, tá? E que esse ano seja mais leve, com muita saúde para nós, mental e física, principalmente, porque a saúde, assim, né, é primeiríssimo lugar, não adianta. E é isso. Assistam documentários se vocês não assistiram, lembrando que tem gatilhos, né? Mas vale muito a pena assistir. E ouçam essas músicas que eu citei. E, antes que eu me esqueça, que eu já ia me esquecer, se inscrevam aqui no canal, deixem like no vídeo, comenta se tu conheceu a Avicii, se tu já assistiu o documentário, se tu vai assistir, o que tu achou das minhas reflexões, tá? E até o próximo vídeo.